Peguem a apostila de vocês, página 13. Apostila, página 13. Vamos, Matheus? Apostila, página 13. Correção, página 12. Página 19. Tá, mas é o texto, né? Não. É sim. Apareceu pela Eu não vou ficar lendo o texto, perdendo tempo lendo o texto com vocês, se eu tenho um monte de coisa para corrigir. O certo era vocês terem lido e já respondido tudo, né? Até porque eu não estou falando de você, estou falando todos os alunos. Do coletivo. Coletivo. Então vamos, página 13, questão 22. Considere o título e responda. Qual é o assunto desse texto? As impressões de crianças refugiadas sobre o Brasil. A impressão de crianças refugiadas sobre o Brasil. Como nós crianças refugiadas veem a vida em São Paulo. É a impressão, é para responder do jeito que eu estou falando, hein? Porque depois, na hora que eu vou corrigir, eu vejo coisa nada a ver. E até faltando resposta. A impressão de crianças refugiadas sobre o Brasil. O único problema é que eu tô fazendo letra de médico, mas ela não sabe. Minha letrazinha mesmo. Faz caligrafia, Nicole. Eu fiz 3 anos. Eu também. Eu sou mesmo médica caligrafia. A impressão De crianças, silêncio. A impressão de crianças refugiadas sobre o Brasil. Quer dizer o quê? Qual que era a impressão que eles tinham em relação ao país em que eles foram recebidos, acolhidos, né? Por isso que é sobre o Brasil. 23. Nesse trecho inicial, há palavras e expressões que interligam informações do texto. Avalie as informações a esse respeito e assinale a alternativa incorreta. Qual foi a alternativa que vocês assinalaram? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? A segunda. A segunda é a correta. O cotidiano deles era bem diferente. A palavra deles poderia ser substituída por dos países, tá? Então, marquem o segundo item. 24. É para marcar o segundo item na 23. O sujeito da oração, comem arroz e feijão, está oculto. Reescreva essa oração, inserindo adequadamente uma das palavras abaixo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quem comem? Eles comem arroz e feijão. Eles comem arroz e feijão. Letra B. Você selecionou um pronome para sujeito da oração. Esse pronome substitui que expressão anterior? Esses meninos e meninas. Não. Tem que ser de acordo com o texto. Esses meninos e meninas. Se vocês estão respondendo às questões de acordo com o texto, as palavras que foram empregadas no texto que são substituídas por eles. Então, tem que ser de acordo com o texto, tá? Na frase reescrita, o pronome indica que a ação de comer é realizada por aqueles que falam, aqueles com quem se fala ou aqueles de quem se fala? De quem se fala. Então, coloquem na cabeça de vocês. Quando está falando da terceira pessoa, a respeito da terceira pessoa, é de quem se fala, tá? Com quem se fala, segunda. Eu falo com alguém. Eu primeira, com alguém segunda. Tá?
Agora, se eu estou falando a respeito de outra pessoa, terceira pessoa, tá? No texto é para vocês circularem a palavra 60 milhões e desse número e façam uma seta saindo desse número, quer dizer, para 60 milhões. Porque é desse 60 Eu milhões. conheci ela e sabe, na primeira semana. Tá, depois a gente vê se cabe, tá? Mas a resposta do livro é 60 milhões e desse número. Aí vocês fazem uma seta indicando para 60 milhões, saindo desse número para 60 milhões. 25. Sobre o texto lido, responda as questões seguintes. Por que o repórter se refere às crianças refugiadas como novos brasileiros? Mas agora estão em... Isso. Chegar no Brasil? Sim. Porque são crianças imigrantes, né, e estão se adaptando ao novo país. Eu tô colocando assim, professora. Porque estão migrando ao Brasil? Migrando ao Brasil? Porque você colocou migrando ou imigrando? Eu não lembro, eu coloquei migrando. Sim, tá certo. Ah, tá Eu ligado? coloquei, eles acabaram de chegar no Brasil. Sim, tá certo. Tá? Desde que vocês colocaram a resposta que são crianças que chegaram em um novo país, né? Estão se adaptando aos lugares, ao lugar, né, que foram recebidos, está correto, tá? Então, a resposta ficou assim. Quem quiser colocar de acordo, pode colocar, tá? Eu vou falar como que ficou. Além de as crianças imigrantes estarem se adaptando ao país, adquirindo hábitos locais, elas fazem parte da população. Além de as crianças imigrantes estarem se adaptando ao país, vírgula, adquirindo hábitos locais, vírgula, elas fazem parte da população. Quem fez algo semelhante pode permanecer a resposta, tá? Conforme o exemplo, relacione os sintagmas destacados no texto ao seu referente. Letra C. Ela foi uma desses novos brasileiros que conversaram com a reportagem. De quem o autor do texto fala ao utilizar a palavra ela? Hã? As crianças refugiadas. Não. A criança. Como que é o nome da criança? Isso. Então, é o nome dela que é para vocês colocarem. Da Síria Hitag, sei lá como que fala, Youssef. Está na primeira linha do texto. Tá? Então, a 25, letra C, da Síria. Rita. Não sei como fala esse negócio, mas tudo bem. Youssef. A número 26, releia este trecho. O único país que lhes ofereceu um visto. Letra A. A expressão o único país refere-se que país já mencionado no texto? Brasil. Agora eu quero falar para vocês um detalhe. A palavra que está destacada
lhes, no fragmento, lhes, substitui qual termo? Eu nem sei se tem pergunta do tipo. Aí tem, é na letra, eu já ia dar spoiler aqui, vamos embora. Letra B. A quem se refere o pronome lhes? Aos irmãos. Quais são os irmãos? Tem todos esses nomes aqui. Não vou falar esquisitos, né? Mas tem todos esses nomes que eu não consigo ler direito, tá? Vocês vão copiar conforme estiver aqui. Eu quero na letra B da número 20, na primeira linha do texto. Podem colocar aí. Eu nem vou ler para vocês, é só vocês copiarem. Não vou passar vergonha aqui lendo esses nomes aqui, não. Eu sou professora de língua portuguesa, não tem um monte de nome que não é da língua, não. Só isso. Era a primeira linha do texto, né, professor? É só copiar a primeira linha do texto. Ó, é para copiar, não é para conversar. Fica estranho. São 4 irmãos. Ó, se nem o aplicativo conseguiu aceitar o nome, que está aparecendo erro, imagina eu lendo esse negócio. Sai fora. Nossa, o site que eu não entendi da professora não aceitando. Então, por que se utiliza o pronome silêncio? Por que se utiliza o pronome oblíquo para substituir essas pessoas? Qual que é a função do pronome oblíquo? A função sintática do pronome oblíquo, o, a, os, as, é função de objeto direto. Lhe e lhes, objeto indireto. Oi. Sobre a 25, você não colocou ao contrário, não? A B é primeiro e a C é segundo? Não, é essa daqui mesmo. Ah, tá. Copiei do livro, tá? Não colocou ao contrário, né? Não. Então, quando vocês encontrarem pronomes seguidos do verbo, esses pronomes terão função de objeto, de complemento verbal, tá? O, a, os, as, função de pronome oblíquo, função de objeto direto, lhe e lhes, função de objeto indireto. A frase diz assim: o único país que lhes ofereceu um visto. Ofereceu o quê? Um visto funciona como objeto direto. Ofereceu a quem? Aos irmãos. Então, esse aos irmãos, que está aqui substituído por lhes, objeto indireto. Então, coloquem aqui embaixo das palavras, coloquem embaixo de lhes, objeto indireto, e embaixo, circulem aí, destaquem a palavra um visto e coloquem objeto direto. Isso. Uma dica, se vocês viram que no texto está aos, essa preposição aos é, na verdade, a junção, né, da preposição a mais o artigo o, ou seja, essa expressão que apareceu no início do texto, né, ela tem a função, como que eu posso dizer? Ela já vem preposicionada, né? O que vem preposicionado? O objeto indireto. Letra C. O pronome lhes relaciona-se àqueles que falam com quem se fala ou de quem se fala. De quem se fala. Está falando daquelas crianças, né? Então, terceiro item. D. Reescreva esta frase substituindo os termos destacados pelos respectivos referentes. O único país que lhes ofereceu um visto. Qual que é o único país? O Brasil. Então, coloquem no espaço, completem no espaço. O Brasil. Lembrando que nome
Próprio, letra maiúscula. Oferecer um visto a quem? Vocês têm que reescrever o nome aqui. Que está na letra B, vocês vão ter que colocar aqui novamente. Tem que colocar. Vai ficar o Brasil ofereceu visto às irmãs Zayas, né? Isso. Uhum. Meu Deus. Eu coloquei foi o Brasil. Aqui, ó. Tem que reescrever aquele nome todo lá na letra D. Professora, não precisa colocar as irmãs, o nome das meninas, eu posso colocar junto com os meninos. Não, tem que colocar do jeito que eu falei. Tem que colocar tudo aquele nome pra não saber. Tem, aham. Nossa, vou dar um garrancho. Teaser. Por que chamar o cachorro de assado? Assado é mais engraçado. Se ela não é uma cachorro, é mais engraçado. Assado. Assado fica bonito, né? Mas eu chamava o cachorro de Nicole. Não. Que estranho. Para quem tem um cachorro chamado, uma cadela chamada Açucena, o que é exato? Açucena é nome de flor, ela é uma flor de cadela, que ela briga, ela é briguenta. A cachorra da minha amiga se chama Valentina, minha mãe chama Valentina, acho que é minha amiga. Esse que eu não gosto, porque a Açucena quase que eu não conheço ninguém com esse nome. Eu não gosto de colocar nome de... que a Açucena é nome de gente, né? Aí minha mãe fala Ó, se eu encontrar algum cachorro com meu nome, eu vou ficar muito pistola. a minha mãe fala assim, Valentina parece que a senhora vai ter um cachorro só com cachorro. Não me avise. Aí vai ser a minha amiga, Valentina. Valentina. Mas é legal. Ó, letra E. Em relação à frase reescrita, identifique. Qual é o sujeito? Qual é o complemento? Aí vocês coloquem. Não, complementos verbais são 2, né? Um visto tem que repetir. Infelizmente. Posso colocar aqueles dois tracinhos ali, não? Aqueles, tipo aqueles pessoas que se ali. Não, mas não vai caber aqui, não vai ficar legal. Deixa eu ver como que vai ficar aqui. O sujeito é o Brasil. Não dá, gente. Tem que ser. É o... Eu não vou colocar assim, um visto, vai tudo de novo. Eu não vou colocar assim, um visto é o nome dos meninos, aí as irmãs o nome das meninas. Vou colocar todo mundo junto. Vou colocar todo mundo junto. As irmãs do jornal, todos? Não, você tem que colocar. Ei, silêncio. O complemento verbal é um visto, que é o complemento verbal objeto direto, aos irmãos Zayn, Assad, Warda, sei lá, Varda, Guarda, Xeza e os seus pais. Xisa, professora. Quem falou para que é Xisa? Me prova. É prova. Professora, vai ser um nome estranho. Professora, que língua que fala? Síria. Sei lá, Sírio, não sei. Não, olha aqui. Tem queijo assado. Sei lá, que língua que fala. Olha aqui, ó. Não faça pergunta difícil. Sai. Na China? Não. Mandarim, pra saber que na China fala mandarim, não chinês. Sério? É, na China é. Isso eu sabia. E no Japão? Japonês. No Japão é japonês. Então. Na China, Fica desse jeito que eu coloquei a resposta no chat, tá? Você tem que colocar. internet, ó, aprendo mais com o mundo que na escola. Tirou
Tá, gente. Ei, silêncio. Letra F. Considerando... Nada não. Considerando sua resposta ao item anterior, indique a função sintática de lhes. Eu já falei para vocês, né? Aqui é só para dizer se é complemento verbal ou se é sujeito. Agora, se tivesse lá, qual é a classificação desse complemento verbal? Objeto direto ou objeto indireto? Seria objeto indireto, tá? Complemento verbal? Complemento verbal. 27. Marca complemento verbal. Eu tenho que ajudar. Depois eu vou corrigir, vou ver a questão errada, vai ver a nota que eu vou dar. Porque não presta atenção na hora que está corrigindo. É complemento verbal. Releia a frase. Ah, eu já falei, né, Matheus? O Brasil e o outro é um visto e o restante só vai tirar o verbo. É um visto aos irmãos Zayn, Assad, Guarda, sei lá como que fala, Tisa, sei lá o quê, e a seus pais. O queijo cheddar, É. o assado. Ó, fica conversando assim, por isso que se perde na correção. 27. Releia a frase. Começaram a nos tratar... Ei! Começaram a nos tratar diferente quando descobriram que éramos cristãos. Letra A. Por que no texto essa frase está entre aspas? Uma pessoa. Porque é a reprodução da fala de alguém, da fala de uma criança, de uma das crianças. A Chesa. Porque é a reprodução de um depoimento da fala de uma das crianças. Chesa. Sei lá como que é. Cheddar. Ó, sem conversa paralela. Passa álcool. Nossa, olha minha perna. Nossa, Letra B. A quem se refere o pronome nos em destaque? Aos irmãos. Eu coloquei de toda a família. Professora, desses irmãos até o final. Eles não são família. Mas você tem que fazer de acordo com o texto. Esse que é o BO. Aí fica errado, não é a resposta. Por que você pensa em colocar família? Vocês têm que responder de acordo com o texto. Quando pode abrir exceção, eu falo para vocês. Tá? Letra C. Esse pronome faz referência àqueles que falam, com quem se fala ou de quem se fala. Que falam. Correto. Letra D. Qual é a função sintática de nos? Pronome oblíquo do caso reto não tem função de sujeito. Ele só pode ter função de complemento verbal. Objeto direto ou objeto indireto. Nós é sujeito. Tá? Então, coloquem na cabeça de vocês. Mim não conjuga verbo. Quem conjuga verbo? Eu, tu, ele, nós, vós, isso. Tá? É que você vai... 28. Observe uma frase do texto e sua reescrita. Texto original. A irmã mais velha, Chesa, afirma que é um alívio estar no Brasil. Texto reescrito. A irmã mais velha, Chesa, afirma a repórter que é um alívio estar no Brasil. Letra A. Qual é o sujeito de ambas as frases? A irmã mais velha. Correto. Não, Chesa não é, tá? Podem tirar. Quem colocou Chesa já elimina, porque isso daí é outra parte da gramática. É termo acessório. Se chama aposto, tá? Então eu quero só o sujeito, eu não quero o aposto. Sujeito é a irmã mais velha. Não, isso daí vocês vão estudar no ano que vem. Já tá confundindo minha cabeça aqui, mas já não fui. Ainda não, isso aqui é...
Isso daqui é o que é fácil. Isso aqui é a parte fácil. Ó, letra B. Que informação foi acrescentada na reescrita? O Brasil. Está na lista do Brasil. A repórter. Aham. Meu Deus, nós vamos tirar duas linhas só para colocar a repórter. Tá, mas a resposta não está, repórter. Está. A informação acrescentada é a quem a irmã mais velha conta a sua história. A repórter. Não reclama, senão eu mando escrever o jeito que tá a resposta, hein? Ficou a repórter, então? A B? Podem colocar repórter. Essa parte eu libero. Ei, silêncio. Letra C. Complemento verbal. Letra D. Ó, por que é complemento verbal? Deixa eu mostrar para vocês. A irmã mais velha afirma que é um alívio estar no Brasil. Por exemplo, se fosse, a irmã mais velha afirma à repórter que é um alívio estar no Brasil. Ela afirma o quê? A quem? A repórter, né? Por isso que é função de complemento verbal. Letra D. Reescreva esse trecho trocando a repórter por um dos pronomes presentes no quadro a seguir. Aí nós temos todos os pronomes. Oh, vocês podem observar, tem algum pronome pessoal do caso reto aqui? Não, por quê? Porque o exercício está pedindo complemento verbal. Se fosse, substitua o termo por um pronome equivalente ao sujeito da oração. Aí poderia ter todos os pronomes oblíquos aqui, pessoais do caso reto. Só que nós estamos pedindo aqui, o exercício está propondo para vocês escolherem um dos pronomes para substituir o complemento verbal. Então, esses daqui podem substituir, ok? A irmã mais velha, Xesa, afirma... Afirma a repórter. Vocês podem ver que a repórter na letra C está com crase. Crase é preposição, tá? O que vem preposição? Qual que é a função sintática do termo que está com preposição? Objeto indireto. Qual que substitui? Lhe e lhes. E só um pouquinho. E a repórter se refere à terceira pessoa, não se refere? Então, tem que ser lhe. Fala. Complemento verbal. Então, coloquem afirma, hífen, lhe. O pronome que você inseriu no texto mantém a mesma função simpática do termo a repórter? Sim. Não, por quê? Não tem crase, tá? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Calma aí, só um pouquinho. Tá errada a minha resposta. O pronome que você inseriu no texto mantém a mesma função... Sim, tá certo, disfarça. Não entendi a pergunta. Sim. Tá? Apague aí e coloque sim. Por quê? Porque o pronome... Eu errei aqui a resposta. Sim. Porque o pronome oblíquo é QU, tá? Tem acento no I. O pronome oblíquo substitui o complemento verbal. Substitui o complemento verbal que tem a minha resposta foi diferente da do livro aqui, tá? Porque o pronome oblíquo substitui o complemento verbal que tem função sintática de objeto indireto.
Indireto, professor? Indireto, isso. Função. Sintática de objeto indireto. 29, página 17. Em que local se deu o encontro entre os repórteres, a menina haitiana e seu pai? Em uma igreja da Moca. Em uma igreja da Moca. Professora, como que ficou essa IAD? Não ouvi, Tiago. Ficou essa IAD? Eu não peguei ela. A C ficou a complemento verbal e a D é lhe. É lhe com hífen, tá? 29, em uma igreja da Moca. Moca tem 2 O's, tá? 2 letras O. Moca. 30. Não é possível saber exatamente em que igreja se deu o encontro dos repórteres com uma criança. Que palavra indica essa imprecisão? A que classe gramatical ela pertence? O artigo indefinido, tá? Em uma igreja no bairro de Moca. A imprecisão decorre do emprego do artigo indefinido uma antes do substantivo igreja. A imprecisão decorre do emprego do artigo indefinido uma coloquem entre aspas. Oi. Tá, então coloca assim, substantivo, artigo indefinido, né? Acompanhado do substantivo igreja. Toma aí. Eu escrevi errado aqui. Só um pouquinho que eu me perdi aqui. Eu acabei colocando... Ó, a imprecisão decorre do emprego do artigo indefinido uma antes do substantivo igreja. Tá? 31. Releia esse trecho que contém uma fala de Raquel. Eu gosto muito de passear no parque também, mas minha mãe nunca tem tempo. Mas quando é dia de alguma coisa, normalmente nos levam para algum passeio aqui na igreja. Qual é a atividade preferida de Raquel? Passear no parque, correto. Letra B. Ela sempre pratica essa atividade? Não. Por quê? Porque a mãe dela não tem tempo, correto. Letra C. Ao comentar os passeios que faz, a menina usa a expressão dia de alguma coisa. 2 palavras dessa expressão são imprecisas. Identifique-as. Alguma e coisa, tá? Então, coloquem entre aspas alguma e coisa. Fala. Oi? Então, a letra C da 31 é alguma e coisa. O que ela quer dizer com a expressão? Um dia de fazer algo? Ela quer dizer que se refere a alguma data comemorativa. Ela se refere a alguma data comemorativa. Ela se refere a uma data comemorativa. Alguma data comemorativa. Vixe, meu Deus. Silêncio. Para dizer, letra E, para dizer o que faz.
Nesses dias especiais, a menina afirma que nos levam para algum passeio aqui na igreja. É possível identificar o sujeito de levam? Não. Não há referente anterior que possibilite. Tá? Então, coloquem. Não há referente que possibilite. Dizer quem leva a menina. O que é referente? É algum termo no texto que expressa a palavra que se refere aqui. Quem leva a menina? No texto teria que ter um nome específico. Uma babá, a tia de uma coleguinha, alguém no texto. Então, esse seria o referente, tá? Qual é a classificação desse sujeito? Sujeito indeterminado. Que palavra é empregada para se referir de modo vago aos passeios? Algum. – 32. Copie do último parágrafo do texto as palavras e expressões que se referem ao modo vago ao tempo. Passeio? Não, passeio é substantivo. O que indica tempo que apareceu no texto? Levam? O último parágrafo tem alguns segundos e um pouco. Eu especifiquei a quantidade de segundo? Eu especifiquei a quantidade de um pouco? Um pouco? Não tem como especificar, né? Então, é alguns segundos e pouco tempo. Como que eu falo que não especificou? Através dos pronomes indefinidos, alguns e poucos, tá? Então, é por conta dessas duas palavras que vão indicar indefinição de algo. No caso, indefinição de tempo. 33, página 18. Qual é o assunto desse texto? As crianças refugiadas que viajam sozinhas. Não. As crianças refugiadas que viajam sozinhas. Não é qualquer refugiado, está falando de crianças, tá? Por isso que tem que especificar. As crianças refugiadas que viajam sozinhas. Em 34, letra A. Releia o trecho. Eles têm o direito de ir para os centros de recepção. Letra A. Qual é o referente do pronome eles em destaque? Ou seja, que tem direito de ir para os centros de recepção? As crianças. Olha no texto. Os menores desacompanhados. Por que vocês não colocam o que está no texto? Hein? Eu não sei. Não sei, não. Não tem desculpa, não. Isso daqui nem é classificação sintática. Os menores desacompanhados. Os menores desacompanhados. Se não sabem por que responderam? A preguiça é grande, hein? Vocês não sabiam que preguiça é pecado, não? Não vão pro céu, não. Tudo preguiçoso.
Lá no juízo final vai falar preguiçoso. E eu tô lá junto também. Eu tô mentindo? Morro de preguiça. Mas, ó, é sério. Eu fiz a pergunta, vocês responderam errado. Aí eu perguntei de outro jeito, vocês responderam certo. Se vocês responderam certo, é porque vocês sabem. E por que colocaram errado? Não tem desculpa, não. Sabe sim. Letra B. Qual é o sintagma nominal? Ei! Qual é o sintagma nominal que compõe o sujeito da forma verbal tem? Eles. Ó, o verbo ter tem circunflexo, tá? Quando o verbo ter apresenta circunflexo, ele apresenta a forma plural. Eles. Qual é o núcleo desse sintagma? Eles. Tá? E o núcleo é eles. É repetida a resposta, né? Bem repetida. Tá? Letra C, eles. Trinta e cinco. Releia agora este outro trecho. Muitas crianças preferem continuar procurando os parentes sozinhas. Letra A. Qual é o sujeito da forma verbal preferem? Muitas crianças. Muitas crianças, correto. Eu só digo muito que Hã? assim, o N não existe mais. Não escutei. Por que o N não existe mais? Porque não tem N? Porque falando Ai, é que entra na parte de fonética isso. Ó, vou contar uma historinha para vocês. Quando eu era criança, eu estava sendo alfabetizada, eu escrevia muitas, porque nós escutamos esse N aí. E na nossa língua, nós temos as vogais. As vogais são A, E, ou U, não é? Só que dependendo da palavra, eu não falo E, eu falo E. Dependendo da vogal, eu falo O e não falo O. E tem o AN, tem o EN, tem o IN, tem o ON, tem o UM. Então, na nossa língua, as vogais elas vão apresentar sons diferentes de acordo com a combinação de palavras mesmo, né? Não quer dizer que tenha ali. É quando junta. Então, por isso que eu falei que é fonética. Então, esse som aí, muitas, você na hora que for falar, você já fala nasal. Algumas palavras que elas são, algumas vogais que na hora que nós falamos, elas aparecem com som nasal. E é uma coisa típica da nossa língua mesmo, tá? Seria nesse sentido. Não sei explicar com maior propriedade, porque a língua portuguesa tem especificidades, especializações para cada item, né? Aí, por exemplo, quando a gente estuda fonética na faculdade, a gente tem um nome específico para cada consoante, cada vogal. Por exemplo, é sério. Por exemplo, o P e o B, eles são classificados como consoantes bilabiais. Porque, é sério, e é legal, eu gosto dessa parte, só que eu não tenho muito conhecimento sobre. Bilabiais quer dizer o quê? Que eu uso os lábios para pronunciar a palavra. Tenta falar P e B sem usar o lábio, se você fala. Não fala. Tenta falar T e o D, sem usar o lábio e o dente. TD. Você usou o quê? O lábio e o dente. O dente empurra, a língua empurra o dente, não empurra? TD. Se chama lábio dental. Olha que coisa mais chique. Não sei muito isso não, tá? Eu já estou enferrujada, me formei há bastante tempo, já não lembro muita coisa. Aí essa explicação eu sei dizer. E eu não aprendi, foi na faculdade, eu aprendi no cursinho. Por que, só um pouquinho, por que se escreve antes de P e B com M e não N? O meu professor do cursinho, não foi na faculdade, tá?
Ele falou, porque a tia ensinou ou porque Deus quis? Aí os alunos da faculdade, do cursinho, porque a tia ensinou. E não é, tem uma explicação. Só que a gente tem que se aprofundar na área, né? E na explicação diz o seguinte, que você utiliza M antes de vogais, de consoantes que são bilabiais. E o M é uma consoante nasal bilabial. Fala a vogal, a consoante M sem usar o lábio. Vocês conseguem falar? Então, diante de consoantes bilabiais, eu preciso de uma consoante bilabial. Quais são as consoantes nasais da nossa língua? O N e o M. Só que o N eu uso a língua e o dente, e o M eu uso o lábio e o lábio só, bilabial. Isso é lindo, gente. Mas é complexo. Então, por exemplo, eu não sei. E tem até o sinalzinho que eu utilizo para cada letra. Não é igual o alfabeto da língua portuguesa, é diferente. Então, eu não sei. Eu não lembro. Eu me formei em 2007, já tem um tempinho. Eu sou quase um museu já. Então, para a gente seguir nisso, tem que especializar na área. Eu acho uma área muito boa. Eu gosto. Ó, 35, já fugi do assunto, já contei minha historinha da faculdade, enfiei no cursinho no meio. Letra A, o sujeito é muitas crianças. Letra B, indique os elementos que compõem esse sintagma nominal, determinante e núcleo. Determinante é muitas e criança é núcleo. Isso. Crianças, por que é o núcleo? Porque é o substantivo. E muitas é adjetivo, tá? Quando a palavra muito, ela é flexionada em gênero e número, ela não é advérbio, tá? Ela é advérbio de intensidade, ela é adjetivo, tá? C. Qual é a classe gramatical do determinante? Acabei de falar. Adjetivo, tem função de determinante. De adjetivo não, de pronome. Coloca aí. Muitas é pronome. É indefinido, isso mesmo. Ó, há algumas classes gramaticais que são variáveis, tá? O artigo é variável porque ele varia de acordo com gênero e número. O adjetivo é variável também. O pronome. O advérbio não. Então, quando eu falei de muitas, quando tem função de pronome, ele varia, ele flexiona. Se tivesse função de advérbio, teria que ser muito ou muito. Teria que ser muito, tá? Mas não é o conteúdo de vocês agora, o advérbio. Ei, silêncio. 30... Oi. Como que ficou assim? A C eu não coloquei aqui, né? A letra C é muitas é pronome. Muitas é pronome. Não ligaram o ar, eu tô cozinhando aqui de calor. 36. Eu quero silêncio. Ei. Releia esta frase de um dos textos lidos neste capítulo e assinale a afirmativa falsa. Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras. Letra A. Na frase, há duas orações unidas pela palavra e. Essa aqui é errada, tá? Letra B. Os sintagmas Ana e crianças brasileiras são sujeitos de cada oração. Letra C. Nas frases, o verbo fazer e conviver são transitivos, ou seja, exigem um complemento. Fez tem como complemento amigos, convive tem como complemento com as crianças brasileiras. Letra A, B ou C? Letra B, tá?
Ó, os sintagmas Ana e crianças brasileiras são sujeito de cada oração? Não, tá? Isso, crianças brasileiras não é o sujeito, só Ana. Isso é complemento. 37. Reescreva a frase seguindo as orientações. Letra A. Substitua o sintagma destacado pelo pronome adequado. A menina é de família haitiana. Ela é de família haitiana. Correto. Os irmãos Zayn lá, Assad e as irmãs Warda e Sheza viviam bem. Eles viviam bem, lembrando que o gênero masculino predomina diante do feminino, tá? Então, quando tem os dois gêneros naquele contexto, o eles que substitui. Eles viviam bem. Essas crianças viajaram sozinhas. Elas viajaram sozinhas. Na frase seguinte, adicione ao sujeito um pronome indicando do que quem fala também realiza ação. Hoje eles vivem em um abrigo. Hoje os irmãos vivem em um abrigo. Hoje eles e eu vivemos em um abrigo. Ó, quem está falando também está praticando a ação, tá? Então, quem fala? Eu. Então, eu me incluo na ação, ele e eu pode ser. Não estaria errado, não. Eu consideraria, tá? Desde que o verbo esteja concordando, está certo. Hoje, ele e eu, colocou, Felipe? Hoje, ele e eu vivemos em um abrigo. CA. Esse aqui eu vou demorar para corrigir, porque a questão vai ser cumprida. Vai ser cumprida na casa do chapéu. Eles e eu vivemos bem. Eles viviam no texto seria da Síria, mas aí não precisa colocar não, tá? Número 3, página número 3, questão 1. Leia este cartaz que faz parte de uma campanha do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e responda às questões propostas. Número 1. Qual é o objetivo do anúncio e a quem se destina? Correto. Trata-se de uma campanha do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que tem como objetivo divulgar o dia 12 de junho como Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e pedir adesão do público a essa ideia. Destina-se a toda a população e serve de alerta para que a sociedade brasileira denuncie caso de trabalho infantil na cadeia produtiva. Pode deixar, tá? Por isso que eu falei, que questão cumprida, mas é porque ele colocou aqui tudo isso. Mas então, está se referindo, qual o objetivo do anúncio? Qual que é, Enzo? Acabar com o trabalho infantil. E nada mais específico de que usar a data que é mundial ao combate do trabalho infantil, né? E o público destina-se a toda a população, é um alerta, né? Tem gente que pensa que isso não existe, mas existe, tá? Existe. Vixe. Qual é o objetivo que você falou? O objetivo é acabar com o trabalho infantil. E destina-se a toda a população, tá? Como forma de conscientização mesmo. Hã? A toda a população. Não, toda a população. Todos o quê? Tá?
Então, por exemplo, quando a pessoa está consciente de que existe o trabalho infantil, conhece casos específicos, é para que a população denuncie, tá? É um alerta e serve também como forma de denunciar, para a pessoa saber onde que ocorre e tal. É possível responder a pergunta anterior apenas analisando a imagem? Por quê? Sim, porque a imagem é possível identificar essas características. Tá, mas será? Aqui fala que não, tá? É porque, por exemplo, nós já estamos com os textos prontos, né? O texto completo. Se o texto tivesse só a criança, está mostrando o quê? Indicando uma força ali, né? Ó, vou falar como que está a resposta para vocês observarem como que vocês se colocaram. Não é possível, pois, embora fique evidente que sejam crianças puxando uma engrenagem, apenas analisando a imagem não fica claro que se trata de uma campanha contra o trabalho infantil. Desse modo, o texto verbal e não verbal se complementam para a produção de sentido. Então, quem não respondeu, coloquem assim. O texto verbal e o não verbal se complementam. O texto verbal e não verbal se complementam. É não. O texto verbal e não verbal se complementam para que haja sentido. Eu coloquei meio não, pois não tem objetos suficientes para entender. Está correto. Não, fiz. Está correto. Tá, eles se complementam. A função da linguagem verbal e não verbal juntas é complementar a mensagem, tá? Para que compreenda o sentido daquilo que eles propõem. O que representa a imagem das 3 crianças puxando uma engrenagem, como ela se relaciona com o tema? Sim, vocês podem ver que tem aqui o algodão, né? Tem uma porque existe uma cadeia produtiva. Ó, o algodão, do algodão sai a costura, da costura a camisa, que é o produto final, e depois a venda, né? Então, vocês podem colocar aqui, representa uma cadeia produtiva, desde a colheita até a venda do produto. O professor está na página 3, né? Isso. Vai me falar um tom. A Ixia 1 é longa, hein? Manda um oi para mim que eu mando para você. Eu vou procurar aqui no positivo 1. Tá? Então, coloquem aí. Representa na número 3. Representa uma cadeia produtiva. Aí vocês descrevam aí, desde a colheita do algodão, né? Até o produto final, o produto pronto. É só vocês observarem a imagem, vocês vão perceber do que se trata. Tem o algodão. Até as vendas das camisetas. Hã? Tá, depois, calma aí. Todos fizeram a 4, a 3? Sim. As orações abaixo estão na ordem indireta. Reescreva deixando-as na ordem direta. Letra A. Vivenciam plenamente sua infância poucos brasileiros. Deixa eu ver aqui, calma aí, só um pouquinho.
Como que ficou a resposta? Poucos brasileiros vivenciam plenamente sua infância. Correto. Poucos brasileiros vivenciam plenamente sua infância. Será erradicada a violação dos direitos de criança e adolescente? A violação dos direitos da criança e adolescente será erradicada. Correto? Nossa, acertei. É bem mais fácil. Eu falei para vocês que é mais fácil. Mateus, é só 19, número 1 da página 3? Tá. Tem alguém que precisa da número 1 ou não? Tá, é que eu vou mudar de página. Esse livro aqui ficou meio ruim de procurar, porque é tudo num material só. Aí eu tenho que ficar até achar a página. É demorado o negócio. Letra C. Número 5. Aqui, gente, é para vocês colocarem cada item. Eu não quero meia boca. Estão ouvindo? Então, vocês vão colocar o sujeito, o verbo e o trecho que complementa o verbo, de acordo com as alternativas que apareceram na número 5. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, instituiu 12 de junho como Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Qual que é o sujeito? A Organização do Trabalho, OIT, é o sujeito. Qual é o verbo? Instituiu. Só um pouquinho. Tem um aluno pedindo aqui para mim qual que é a questão. Questão 37. Perdeu pouca coisa. Tá. Ó, a Organização do Trabalho, OIT, é o sujeito, instituiu o verbo, trecho que complementa, 12 de junho como Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. É para copiar todo o restante no complemento. É para copiar tudo, tá? Depois, na letra B, o sujeito é nós, o sujeito é oculto. Coloquem sujeito oculto, entre parênteses, nós. O verbo é refletimos e o complemento é o restante, sobre o direito de toda criança à infância segura, à educação, livres da exploração infantil. Está de acordo com a ordem, sujeito, verbo, complemento, tá? Então, é só vocês copiarem. Eu vou dar tempo para vocês copiarem que eu quero respondido. Na letra C, o governo, o verbo é realiza e o complemento é campanhas de sensibilização sobre a importância da erradicação do trabalho infantil. No sujeito também oculto é nós, o verbo é debatemos e o complemento é sobre a exploração da mão de obra das crianças e adolescentes nas cadeias produtivas. Podem fazer, eu vou dar um tempo para vocês copiarem, porque eu não quero saber de resposta na minha boca, não. Eu só passo raiva na hora de corrigir. Hã? Ué, mas se estiver errado, tem que fazer. Professora, Não, tipo, o sujeito. O sujeito é nós. Eu estou falando de um bimestre inteiro que eu fiquei corrigindo exercício e na hora que eu vou corrigir de novo, tá tudo errado.
Ai, aqui nos... Eita, piga. Deixa eu arrumar aqui. Vocês conseguem enxergar daqui? Não, é os alunos online. Sim, Conseguem? sim. Tá. Então ficou assim. Só vou ver um negócio aqui, eu confirmo. Ai, faço um tempo sentada. Nunca veio. Nossa, eu tô com 20 anos sem Eu tô tirando sarro da minha mãe, Ah, tá enrolando, né? Você que eu queria pegar no cu. Nossa, Foi você que eu vi, tá? eu tô agressiva. Quer saber que ela não enrolando na aula, não. E você, na hora que tiver dúvida na hora de alguma palavra, você pergunta, tá? Beleza, que dá show. Melhor, é bem melhor que a minha. Letra aqui, professor. Eu tinha dificuldade com você. Eu também. Eu tenho problemas com isso. Nossa, Eu misturo, aí quando eu tenho que fazer concurso, essas coisas, eu escrevo uma letra só, né? Aí eu fico apanhando. pessoas que vão ser assim, Deus Não sei, mas Se é bicho, não pode. Olha eu falando. Disso eu que faço isso. Mas não pode, eu tô falando. fazer a prova da PNF. Não pode misturar letra. Tem letra que eu não sei fazer cursiva, eu só faço Meu bastão. Deus, prova. Eu não gosto de escrever isso aqui. Eu não gosto de escrever isso aqui, ó. O E. Ô, professora, e a senhora? Eu gosto de escrever o outro E. Com milhão, hein? É mais fácil. É a mesma coisa, só que vai ser tonta assim, os lápis. Eu acho tão bonita essas letras desenhadas. Eu não sei fazer nada. Ó, o meu F é assim. Nossa. Eu não sei, eu não gosto desse. Eu nem sei. Não, nem é assim, é assim. Não quero, sei lá. Assim, Tô falando que eu sou assim. Olha, eu faço assim. Mais fácil. Ô, meu Deus. Alguns eu não sei fazer mesmo, não lembro mais. Nossa, você percebe meu nome errado? A senhora coloca 2 L no meu nome e 2 N. Aí eu sou um caso sério. É só E, hein? Tá. A número 6 é a letra C, tá? Eu ainda tô copiando, eu tava copiando a número 1. Só que eu não sei como fazer. Escrever essa ordem indireta. Eu marquei a C, mas eu não sei fazer. Tá, olha só, vou explicar. Marque a oração que não segue a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. A ordem direta segue essa lógica. Sujeito, verbo, complemento. SVC, tá? E reescreva na ordem direta. Ué. Ah, tá. Que não está na ordem direta. Beleza. Olha só. Poucas crianças desenvolvem aptidões próprias à sua idade. Qual que é o sujeito? Poucas crianças. Quem tiver dificuldade, vai destacando aí. Coloca um S de sujeito. Desenvolvem, verbo. Aptidões próprias à sua saúde. Coloquem complemento, tá? Então, fica dessa forma aqui. Sujeito, verbo e complemento. Falando medida. Tá? Coloquem embaixo, destaquem qual que é o sujeito, destaquem qual que é o verbo e qual que é o complemento. Para depois vocês não confundirem na hora de fazer o exercício na ordem indireta. Nas questões na alternativa da número 6, ó, poucas crianças é o sujeito. Destaquem sujeito, coloquem embaixo S de sujeito. Desenvolve, verbo. Aptidões próprias à sua idade, complemento. O Brasil desenvolveu boas estratégias. Qual que é o sujeito? Vai desenvolver um complemento boa estratégia. Ó, o Brasil é o sujeito, desenvolveu o verbo, boas estratégias é o complemento. Façam do mesmo jeito. Quem tem dificuldade, a melhor coisa é fazer isso. Tá? Demanda desenvolvimento social, a luta contra o trabalho infantil. Qual que é o sujeito? Aluno.
A luta demanda envolvimento contra o trabalho infantil. Seria a ordem. Tá? Esqueci. Tá, então fica. A luta contra o trabalho infantil demanda envolvimento social. Esta seria a ordem direta. Número 7. Leia estas frases. Registraram uma queda significativa no trabalho de crianças e adolescentes, com até 17 anos de idade. Aceleraram a erradicação do trabalho infantil. A que conclusão é possível chegar ao passar essas frases para a ordem indireta? Vocês conseguiram identificar o sujeito? Não. Então, nem... Né? Essas frases têm sujeito indeterminado. Por isso, a escrita delas na ordem indireta é incomum e pouco usada, tá? Então, quer dizer o quê? Que o uso na ordem indireta é pouco usado. É pra colocar isso que você falou? Isso. Não, coloque assim, que os sujeitos da oração é indeterminado. O sujeito das orações é indeterminado. Sentada, bem aqui na tua frente. Não. Ué, você perguntou? Mas ela é engraçadinha. Hoje eu estou, não sei por que eu estou inspirada assim. Não me diga. Eu nem sou tão engraçada. Hã? Fala assim, não me diga. Não me diga. Então não me pergunte. Nossa! Ó, menos um ponto aqui, ó. Ué, ontem, olha o naipe da pessoa de Dia das Mães. O que eu fiz no Dia das Mães? Eu postei no meu status, mamãe querida. E mostrei pra minha mãe, olha o que eu postei de homenagem. Ai, eu tava sem inspiração. Ontem foi aniversário da minha Eu não tava com vontade nem de tirar foto. Eu tirei só pra minha mãe não falar, ninguém tira foto comigo. Eu não tava com vontade de fazer nada. Mas eu não postei nada pra minha mãe, não postei no WhatsApp. Eu não fiz nada. Eu comprei, eu dei um presente pra ela na semana anterior. Foi, esse aqui é seu presente de Dia das Mães. Pronto. Eu não tava em clima. Não sei se era por causa da febre que eu tive. Não sei, não tava afim. Eu tava almoçando, mas eu tava Um mês atrás, minha mãe foi lá. Eu falei, eu vou te dar um sapato de presente, mas ó. É só isso. Tá ouvindo, Dia das Mães, eu não. Tá. Tá, então voltando aqui. Ó, os sujeitos da oração são indeterminados. Portanto, é incomum a ordem indireta. Tá? A ordem indireta. Número 8. Posso mudar, Matheus? Você fez aqui a página? Deixa eu ver se não está... não. Todos copiaram? Ô, professora, ainda estava lá na número 5, prof. Eita! Calma aí, deixa eu procurar aqui a página. Esse aqui vai até que página? 6. Quem que passou tanto exercício assim pra você? Não. Não. Professora, eu falei no meu coração. Meu coração é puro, O meu é puro gelo. Coração, você minha cor tá sequinha de gelo. Vai baixar que é a minha professora da faculdade. O que vocês fazem da meia-noite assim? Nossa, vixe, Maria. O que vocês fazem da meia-noite assim? Eu durmo. Eu respondia isso, eu durmo. Não vou mentir, eu durmo. Mas tinha vez que eu tinha que ficar varando mesmo. Senão não dava conta. Olha aqui, professora. Os únicos dias que eu tenho que ficar depois da meia-noite é quando eu quero jogar. Eu respondia, porque eu sou uma bocuda por natureza, mas eu... Ô, professora. Foi. Já virou? O que a pessoa te perguntava mesmo? Só um pouquinho, gente. Fala, Matheus.
O que a pessoa estava te perguntando mesmo, professor? Não entendi o que você falou. Você disse que uma pessoa te perguntava alguma coisa lá, professor. O que ela te perguntava? Ah, porque a gente ela passava muita coisa para a gente estudar da faculdade, que você está perguntando? Não, eu tô perguntando o que ela perguntava para tu. A minha professora passava um monte de... Ei, só um pouquinho. Minha professora perguntava para a gente o que a gente fazia da meia-noite às 5, porque ela passava muita coisa, a gente precisava dar conta dos trabalhos da faculdade. Aí a gente falava, ela perguntava o que a gente fazia da meia-noite às 5 e a gente respondia, eu durmo. Eu responderia maratona no Netflix e jogo. Já fizeram às 6 e às 7, Matheus? Não, né? Então copia Eu rapidão. já fiz assim, vou fazer às 6 agora. Acho que terminei de assinar lá. Tá, rapidão, porque aqui estão conversando demais. Só um pouquinho. Terminei. Prontos? Então vamos. Ei, chega. Depois a gente conversa mais. Bora, 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 bora. Ei, Nicole. Chega. Bora não? Chega. Ele pode ficar emocionado. Eu falo, ele pode. Ei, vamos fazer silêncio. Na hora de conversar, a gente conversa, mas agora não. Observe estas frases e responda às questões propostas. Devem combater o trabalho infantil, o governo e a sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata da proteção integral aos direitos da criança e dos adolescentes, das crianças e dos adolescentes. Letra A. Qual das duas frases está na ordem direta? A segunda, correto. Letra B. Letra B. Ao optar-se pela ordem indireta na frase 1, que ideia recebe mais ênfase? Não. A ação. Quando se coloca na ordem indireta, ele vai dar mais ênfase, mais, como que eu posso dizer, mais atenção à ação do que quem pratica a ação, entendeu? Porque como estamos falando de um problema... Isso. Porque como estamos... Mateus, como estamos falando de um problema social, então eles querem dar ênfase a essa prática, né? E não a quem pratica.
Coloque aí. A ideia, pela locução verbal, devem combater. Recebe mais ênfase. A ideia expressa pela locução verbal. Olha, isso está certo. A ideia expressa pela locução verbal, coloque entre aspas, deve combater, recebe mais ênfase. Hã? Locução verbal. A ideia expressa pela locução verbal, devem combater entre aspas, tá? Recebe mais ênfase. ênfase tem acento circunflexo no E, tá? É uma proparoxítona. Letra C. A frase 1 está na ordem indireta. Essa ordem provocou alguma alteração na locução verbal? Não. Não, está correto. Ainda está ali o verbo auxiliar e o verbo principal. Isso. Devem o verbo auxiliar e combater o verbo principal. Isso, a ordem do sujeito na frase não alterou a locução verbal, tá? A ordem do sujeito na frase não alterou a locução verbal. Quando acontece assim, eu até lembro daquela regrinha da matemática que a ordem dos fatores não altera o produto, né? A ação continua a mesma. Letra D. Qual frase? A ordem do sujeito na frase não alterou a locução verbal. Vocês sabem o que é locução verbal, né? Por favor. Um verbo auxiliar e um verbo principal. Verbo auxiliar e verbo principal. O verbo que indica a ação do sujeito é o verbo auxiliar, tá? Eu me lembro, professora, eu sei. Ok. Letra D. Qual frase se expressa de maneira mais clara? Por quê? A segunda sempre, a ordem direta sempre é mais clara, tá? A ordem direta. A ordem direta é a ordem comum à nossa língua. Por isso que quando vocês encontram, se deparam com a ordem indireta, vocês acabam confundindo quem é o sujeito. Vocês acham que o complemento é o sujeito é o complemento, aquela coisa toda, tá? Responderam os alunos online já? A segunda, porque está na ordem direta. Deixa eu ver aqui se eles estão me ouvindo. Vocês conseguiram copiar tudo? Oiê, conseguiram copiar? Conseguiram copiar? Eu estou falando. Não. Aí eu tiro aqui, depois eles querem resposta. Não me respondem? Bom. É porque eu não consigo, quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver vocês. Aí eu não sei se caiu, eu estou aqui falando só para os alunos presenciais. Número 9. Quem publicou essa notícia divulgando a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016? O portal Publish News, um jornal que publica... Escutem. O portal Publish News, um jornal que publica todas as notícias relacionadas ao mundo dos livros. Pode ser. O professor. Tá bom. Tá? Número 10. Que quesitos Publish News? É a fonte de onde foi retirada essa notícia aqui. Que quesitos a cátedra Unesco da leitura PUC-Rio busca nas obras? Alto valor literário, plástico e editorial. Os quesitos são alto valor literário, plástico e editorial. Os quesitos são alto valor literário, vírgula, plástico e editorial. Alto valor literário,
plástico e editorial. Número 11. Posso ir para frente? Alunos online, estou perguntando. Eu vou mudar, depois eu não vou dar resposta de novo, não. Vou ficar revoltada, hein? Ó, quem cala consente. Foi. Foi. É possível dizer que o prêmio... Não sei o que. Horse Concours. Que língua que é esse negócio? Dado a Lígia Bojunga, é diferente dos demais prêmios concedidos, por quê? Ela não participou da competição, ela simplesmente ganhou por mérito. As obras dela são boas. São obras que vocês leem tranquilamente, sem problema, tá? De entender, porque o vocabulário é difícil, porque o assunto é muito... não é do... não vou dizer que seja do interesse de vocês, tá? Ele não é um livro infantil, vamos falar assim, esse livro é muito de criancinha. Não, ele não é de criancinha, não, tá? Mas ele é bem legal. Tem um livro, o nome é Os Colegas. Os Colegas, ele, se você for... eu fiz análise dele na época da faculdade. Então, tem até, se você for aprofundar na parte teórica... Vamos voltar na página 5? Ó, eu perguntei, vocês não falaram nada, né? Qual que você tá? Você perguntou? Aham. Qual que é a questão? A número 9, 10 que você ficou? Não é 10. Tá, vou esperar um pouquinho. Então, é um livro legal, tá? E ela ganhou muito prêmio. Ela é uma excelente escritora, tá? Pronto, Tiago. Qual que é a resposta da outra, professora? Eu parei aqui que... Eu tô na 9, tô na 9. Só um pouquinho. Eu vou fazendo aqui a número 11, depois eu mudo para vocês, tá? É possível dizer que o prêmio... eu não vou ler de novo se não gosto. Tá. Vocês vão dizer o quê? Eu já respondi, né? Sim. Ela ganhou por mérito, ela não participou de competição. Lígia Bojunga ganhou por mérito o título, ela não participou da competição. Número 12. As orações a seguir estão na ordem inversa. Reescreva na ordem direta. Livro sobre amizade, solidão, respeito, as diferenças, sustentabilidade e fantasia, as crianças leem. Pronto. Isso. É só inverter, pegar tudo que está aqui listado, tudo que está listado aqui faz parte do complemento verbal. Então, vocês vão pegar, as crianças leem. Elas leem o quê? Tudo isso aqui. Elas leem livros sobre amizade, solidão, respeito, as diferenças, sustentabilidade e fantasia, tá? Tem que fazer tudo, tá, Felipe? Sem enrolação, hein? Eu sei, mas eu vou corrigir tudo isso aqui e tudo aquilo ali, ó. Divirtam-se. Tarefa. Pode colocar na agenda de vocês já, tá? A resolução da página 7 a 11 e da 13 a 15 é a tarefa. Tudo. Não. Vai ficar tudo para tarefa. Já podem colocar na agenda. Tem aluno que entrou depois, acabou não pegando a pauta. Isso. Mas é melhor, sabia? Porque se eu fico na aula com vocês fazendo... Tá? Não, tudo língua portuguesa. Vocês vão colocar página 7 a 15, tarefa. 7 a 15, tarefa. Não é muita coisa, não. Tudo CA.
Não é muita coisa, não. Não, professora, só pra matar a gente, não. Nem, eu durmo tranquila, nem pesa a minha consciência. Olha isso aqui, é tudo Ó, tem muita coisa que é exercício só de fixação. É tudo exercício bastante repetido. Professora, tem muita coisa que sai. Olha isso daqui. Não. Tira a peça da 14 aqui, deixa eu dar mais uma vez. Professora, Por favor, professora. Deixa eu ter a 13. eu vou levar Professora. Professora, deixa eu só ver a 13. Não. Nossa, Vamos. professora. Letra B. Letra B. Vai um pouco mais pra cima, professora. Oi? Vai um pouco mais pra cima. Deixa eu pegar da aula, vocês não pegar a Gente, eu quero silêncio. Uma criança única, a autora chinesa Gui Ojin, sei lá como fala esse negócio, escreveu. Autor chinês, é uma criação. A autora chinesa Guo Jin, única criança, tá? Esse uma é maiúscula, tá? É uma criança única. Uma criança única. Eu falei uma criança única. Falei. Essa foi A avaliação considerou. A avaliação Gêneros diversos, complemento verbal. Número 13. Leia as frases a seguir e acrescente um complemento. Os livros ajudam as crianças em seu desenvolvimento. É de vocês, tá? Os livros ajudam as crianças em suas relações familiares. É sugestão, tá? Seu desenvolvimento é letra A. E suas relações familiares, letra B. As frases da atividade anterior. Ó, a leitura ajuda a questão da imaginação, né? Para você propriamente escrever um texto. Ajuda na questão da escrita, de como você. A ortografia, eu digo. Quando a senhora passa o texto, aí a gente fazer um monte de conhecimento do texto, um monte de ideia na minha cabeça. As frases da atividade anterior, antes de serem completadas por você, já tinham um complemento, as crianças. Ainda assim foi possível acrescentar outro, por quê? As frases são constituídas de sujeito, verbo e complemento. É a resposta, tá? Isso. As frases são constituídas de sujeito, verbo e complementos. Hello? As frases são constituídas de sujeito, verbo e complementos. Ponto. Aí é a resposta que você tem, certo? Os verbos ajudar, o verbo ajudar pode receber dois complementos. O verbo ajudar pode receber dois complementos. Um direto e o outro indireto seria a resposta, né? Não precisa colocar isso, não. Fica, as frases são constituídas de sujeito, verbo e complementos, ponto. O verbo haver pode receber dois complementos. Pode receber dois complementos. É ajudar. São constituídas de sujeito, verbo e complemento. Ponto. O verbo ajudar pode receber dois complementos. Ponto. Número 15. O que ou quem o título da notícia está destacando? Está destacando o nome da instituição que divulga os livros infanto-juvenis brasileiros.
É a Unesco, tá? A notícia destaca o nome da instituição que divulga a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros. O título destaca o nome da instituição que divulga a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros. Posso para a letra B? Sim, pode. Reescreva o título, enfatizando o ato de divulgar a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros. Professora, eu só tirei o Unesco de Google e coloquei. Você colocou juvenis brasileiros à Unesco? Não, coloquei lista de melhores sem Unesco, sem Google. Ficou faltando o verbo, né? Eu coloquei 2016, Os melhores livros. Coloque assim, divulga a lista dos melhores livros. Divulga a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros à Unesco. Divulga a lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros à Unesco. Unesco, letra maiúscula, tá? Divulga lista dos melhores livros infantos juvenis brasileiros à Unesco. Unesco, letra maiúscula. Então, vocês já sabem, tem bastante coisa para vocês se divertirem. Muita coisa. Muita coisa. Porque a prof gosta muito de vocês. Nossa, o professor gosta muito. Sexta-feira vai ter mais tarefa dessa. Tá? Olha só, a tarefa, vocês coloquem na agenda de vocês, para vocês não esquecerem. Página 7 a 15, tá? Eu vou mudar a tarefa de vocês. Puxou o CA. Tudo CA. Eu vou desistir nas calças. Professora, pode ir? Vai. É só uma. Aí. Professora, eu tava copiando a B. Calma aí. Manda aí para mim que eu mando para você. Lá no WhatsApp. Ainda não deu horário, né? Falta 1 minuto. Deu horário pra mim, você pode sair? Ainda não. Não liberei ainda não. Tiago, é só. Pode. Agora sim. Agora sim, gente. Tchau pra vocês. Tá bom? Pode. Já mandei, Tiago, pra você. Tchau pra vocês, até a próxima aula. Tchau. É uma